Passei minha casa para o nome do meu filho e ele riu dizendo: "Consegui o que queria, some daqui, velho imbecil." Aquilo ficou ecoando na minha cabeça como se ele tivesse gritado dentro de um quarto vazio. Não foi só a frase, foi o jeito que ele falou com um sorriso torto, como quem saboreia uma vitória. Eu fiquei parado, segurando a chave na mão, sentindo o metal frio pesar nos meus dedos. Olhei nos olhos dele por alguns segundos, procurando, talvez, um mínimo de arrependimento, mas só encontrei desprezo. Não chorei. Não pedi explicação. Apenas virei as costas, porque eu sabia que qualquer palavra naquele momento seria desperdiçada. E enquanto caminhava até o portão, percebi que dentro de mim algo tinha mudado para sempre. Meu nome é Antônio Ramos, tenho 78 anos e carrego nas costas uma vida inteira de trabalho. Nasci no interior de Minas, em Cerro, onde criança corria descalço na rua de terra e aprendia desde cedo que nada vem fácil. Comecei a trabalhar ainda menino, ajudando meu pai na lavoura, e aos 15 anos já rodava pelas estradas do Brasil como ajudante de caminhoneiro. Foi assim que conheci cidades, aprendi a me virar e juntei os primeiros trocados. Depois, montei uma lojinha de ferramentas no bairro onde morei por mais de 40 anos. Não foi fácil, mas foi ali que consegui, tijolo por tijolo, construir a minha casa. Aquela casa não era só paredes e telhado, era a minha história. Antes de continuar, quero agradecer por estar me ouvindo e pedir que fique comigo até o fim dessa história. Ela é sobre perda, sobre traição, mas também sobre como a vida sempre encontra um jeito de virar o jogo. Se essa história tocar o seu coração, comente aí de qual cidade você está me ouvindo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Todos os dias tem uma nova história por aqui. Naquele dia, saí pelo portão com minha mala surrada, um casaco velho e uns poucos pertences que couberam ali. O resto, deixei para trás. A rua parecia mais silenciosa que o normal, ou talvez fosse só o barulho dentro da minha cabeça que abafava tudo. Cada passo até o ponto de ônibus parecia pesado, como se meu corpo estivesse mais velho do que realmente era. Eu pensava, será que foi para isso que eu trabalhei a vida inteira? Para terminar sendo enxotado como um estorvo? Mas no meio dessa dor, havia também algo diferente, uma pontinha de resistência. Sentei num banco de praça com a mala ao lado. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, e eu fiquei ali, olhando sem ver. Uma senhora passou e me cumprimentou, e foi nesse instante que senti a realidade me acertar. Eu não tinha mais casa. Podia ir para a pensão da dona Zuleide, mas não queria encarar perguntas. Também podia procurar algum parente distante, mas não queria ser visto como um peso. Eu precisava de silêncio, precisava pensar. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Antônio? Antônio Ramos? É você mesmo? Virei devagar e vi um rosto que reconheci na hora. Era o Zé Mauro, um amigo da juventude, daqueles que a vida separa sem aviso. Ele estava mais velho, com os cabelos todos brancos e a pele marcada, mas o sorriso era o mesmo de quando rodávamos o país juntos na boleia de caminhão. Ficamos ali, em pé, trocando palavras apressadas, até que ele percebeu que algo não estava certo. Perguntou onde eu estava morando e eu, meio sem jeito, disse apenas: "Por enquanto, em lugar nenhum." Ele não insistiu. Apenas me convidou para tomar um café na padaria da esquina. Lá, sentado com uma xícara fumegante nas mãos, eu senti um pouco de calor voltar ao peito. E foi nesse café, enquanto ele me contava da vida dele, que percebi que talvez aquele reencontro não fosse por acaso. Era como se a vida estivesse me lembrando que ainda havia caminhos que eu não tinha percorrido. Eu não contei tudo para ele naquele momento. Apenas disse que a relação com meu filho tinha azedado e que eu precisava de um tempo. Mas por dentro, já começava a pensar em algo maior. Não seria apenas uma resposta à humilhação. Seria algo que fizesse ele entender, de verdade, o que havia perdido. E, enquanto o sol se escondia e a noite caía, uma ideia começou a nascer. Ainda era frágil, quase um sussurro, mas eu sabia que, se a cultivasse, poderia mudar completamente o jogo. E meu filho? Ele não fazia ideia do que estava por vir. O café na padaria parecia ter um sabor diferente naquela noite.
Talvez fosse o simples fato de ter alguém para conversar, ou talvez fosse porque, depois de tantas horas carregando aquele peso sozinho, eu finalmente estava diante de alguém que não me olhava como um estorvo. Zé Mauro falava com a mesma calma de antigamente, perguntando da minha saúde, lembrando histórias das estradas, dos acidentes que escapamos por pouco, das longas noites em postos de gasolina tomando café fraco e comendo pão dormido. Eu sorria, mas no fundo o coração ainda estava em pedaços. Contei a ele, aos poucos, o que tinha acontecido. Não usei todas as palavras duras que meu filho usou, mas deixei claro que tinha sido expulso da minha própria casa. Zé Mauro ficou em silêncio por alguns segundos, me olhando com aqueles olhos que pareciam querer entender mais do que eu estava dizendo. Depois, soltou um suspiro e falou: Antônio, você sempre foi um homem de palavra, mas às vezes a gente precisa aprender a proteger o que é nosso, mesmo que doa. Ficamos mais um tempo ali, e quando percebi, já passava das 9 da noite. Eu não tinha para onde ir. Foi quando ele me fez um convite. Lá em casa tem um quarto sobrando. Não é muito, mas é limpo e tem uma cama boa. Fica o tempo que precisar. Hesitei. Não queria pesar na vida de ninguém, mas a verdade é que eu também não queria passar a noite na rua. Aceitei. A casa dele ficava a umas 4 quadras dali, simples, mas bem cuidada. Quando entramos, o cheiro de café fresco e pão assado ainda estava no ar. A esposa dele, Dona Margarida, me recebeu com um abraço apertado e um olhar que misturava surpresa e carinho. Ela não fez perguntas demais, apenas preparou um prato de sopa e colocou na minha frente. Aquele gesto simples me desmontou por dentro. Passei o resto da noite sentado na varanda com o Zé Mauro, falando de coisas antigas, mas sem deixar de sentir a ponta de revolta queimando no meu peito. Nos dias seguintes, comecei a ajudar na casa dele. Consertava um portão que rangia, trocava uma lâmpada, organizava o quintal. Era minha forma de agradecer, mas também uma maneira de manter a mente ocupada. Só que, cada vez que a noite caía e eu deitava, a imagem do meu filho rindo ainda voltava à minha cabeça. Eu me perguntava se ele dormia tranquilo, se em algum momento lembrava do que fez, ou se acreditava que eu já estava bem longe, esquecido. Foi numa dessas noites que tive um sonho estranho. Sonhei que estava andando pela minha antiga casa, e em cada cômodo encontrava objetos que contei ao meu filho quando ele era pequeno. O rádio que consertamos juntos, a mesa de madeira que lixei com as próprias mãos, a figueira no quintal que plantamos no aniversário dele. No sonho, eu tentava falar com ele, mas ele passava por mim como se eu fosse invisível. Acordei com o coração acelerado e uma certeza. Eu não podia simplesmente virar a página. Numa manhã de sábado, saí cedo para comprar pão e passei pela rua da minha antiga casa. Não sei se foi coincidência ou provocação do destino, mas vi o portão aberto. A curiosidade falou mais alto, e de longe pude ver que ele já estava fazendo mudanças, pintando paredes, mexendo no jardim, e até derrubando o velho galinheiro que ficava nos fundos. Aquilo me cortou por dentro. Era como se ele estivesse apagando tudo o que eu tinha construído, peça por peça. Foi ali, parado na esquina, que a revolta começou a se transformar em outra coisa. Não era mais só dor. Era uma necessidade silenciosa de fazer justiça. Não para me vingar, mas para mostrar que não se cospe na mão que te alimentou a vida inteira sem que isso tenha consequência. Eu não sabia exatamente por onde começar, mas já sabia quem poderia me ajudar a encontrar um caminho. O próprio Zé Mauro. Naquela noite, sentei com ele na varanda e entre um gole e outro de café falei: Mauro, acho que está na hora de eu fazer alguma coisa. Não sei bem o que ainda, mas não posso continuar assim. Ele não me interrompeu, só ficou me ouvindo. Quando terminei, ele soltou um leve sorriso e disse: Se você realmente quer virar esse jogo, eu tenho uma ideia. Mas você precisa estar preparado para o que isso pode causar. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. E eu sabia naquele instante que a conversa da próxima manhã poderia mudar tudo. Acordei antes do sol nascer, com aquela sensação estranha de que algo estava para acontecer. A casa do Zé Mauro ainda estava silenciosa. Só se ouvia o tic-tac do relógio na parede e, de vez em quando, o barulho da chaleira começando a chiar na cozinha.
Passei as mãos no rosto, lavei-o com a água fria da torneira e fiquei olhando pela janela da pequena varanda, vendo a neblina cobrir a rua. No fundo, eu ainda sentia o peso do que ele tinha dito na noite anterior. Se você realmente quer virar esse jogo, eu tenho uma ideia. Sentei à mesa da cozinha e logo a dona Margarida apareceu com um sorriso discreto, colocando na minha frente uma caneca de café preto fumegante e um prato com pão caseiro. Ela não perguntou nada, mas percebi no jeito dela que sabia que minha cabeça não estava em paz. Enquanto eu mordia o pão, o Zé Mauro entrou pela porta dos fundos, ainda de pijama e com o cabelo bagunçado. Pegou a caneca dele, se sentou de frente para mim e depois de alguns goles, soltou. Antônio, você me conhece. Eu não sou homem de conversa vazia. Se eu falei ontem que tenho uma ideia, é porque ela pode mudar o rumo dessa história. Mas você precisa estar preparado. Eu olhei para ele, tentando decifrar o que viria. Ele encostou o cotovelo na mesa e, com um tom mais sério, continuou. Você ainda tem mais força do que imagina. O Carlos pode ter o papel da casa nas mãos, mas isso não significa que ele tem o controle total. Lembra quando rodávamos pelo Brasil e encontrávamos gente que parecia estar por cima, mas bastava um vento contra para desmoronar tudo? Pois é, seu filho pode estar nesse ponto. Eu não disse nada. Só fiquei encarando o café, deixando o cheiro forte subir, enquanto minha mente tentava acompanhar o raciocínio dele. Ele então baixou o tom de voz, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse. Você ainda tem amigos, Antônio. Gente que te deve favores, que te respeita. E mais. Você tem histórias e informações que o Carlos nem sonha que podem valer alguma coisa. A imagem que ele passa para o bairro não é tão sólida quanto parece. E às vezes, não é preciso derrubar uma parede inteira, basta tirar o tijolo certo. Aquela última frase me atingiu como um clarão. Eu sabia que meu filho se importava demais com o que os outros pensavam dele. Ele vivia de manter uma aparência de homem íntegro, trabalhador e bom pai. Mas eu também sabia de coisas. Coisas que ele jamais iria querer que fossem comentadas na esquina. Nos dias que seguiram, comecei a caminhar mais pelo bairro. A princípio, era só para arejar a cabeça. Ia à padaria, comprava um pãozinho, passava no açougue, puxava a conversa no ponto de ônibus. E pouco a pouco, as pessoas vinham até mim. Seu Antônio, por onde o senhor andou? A gente não vê mais o senhor na casa. Tá tudo bem? Eu sorria e respondia de forma vaga, mas ouvia muito mais do que falava. Em pouco tempo, soube que o Carlos estava se desfazendo de coisas na casa, vendendo móveis que tinham história, tentando negociar o terreno dos fundos com um conhecido que queria montar uma oficina mecânica. Também ouvi comentários sobre discussões dele com a esposa, sobre dinheiro e dívidas. E percebi que ele estava mexendo em peças que não sabia bem como controlar. À noite, eu me reunia com o Zé Mauro na varanda. Ele trazia o caderninho velho e anotava cada detalhe do que eu contava. A princípio achei exagero, mas logo percebi que ele estava montando um verdadeiro mapa da situação. E quanto mais anotações ele fazia, mais eu sentia que, pela primeira vez desde que fui expulso, tinha alguma vantagem. Foi numa dessas conversas que ele parou de escrever, me olhou e perguntou: Antônio, você lembra daquele documento que a gente assinou quando você comprou o terreno há mais de 40 anos? Demorei alguns segundos para puxar aquela lembrança do fundo da memória. Eu e ele, num cartório pequeno, assinando a escritura. Lembrei do cheiro forte de papel e tinta, do barulho da caneta riscando o papel grosso e do funcionário explicando cada cláusula. Quando essa imagem me veio clara na mente, senti um arrepio subindo pela espinha. Se a minha memória estivesse certa, havia uma condição naquela escritura que o Carlos, com toda certeza, desconhecia. Meu coração acelerou. Apoiei as mãos na mesa e olhei fixamente para o Zé Mauro. Ele, percebendo que eu lembrava, apenas disse: Pois é, eu também não esqueci. E isso, meu amigo, pode mudar tudo. Aquela noite foi longa. Deitei, mas não consegui fechar os olhos. As palavras do Mauro ecoavam na minha cabeça, misturadas às imagens da minha antiga casa, da risada do meu filho e da sensação amarga de humilhação. Só que agora, junto com a dor,
Havia algo novo, uma faísca de esperança. E eu sabia que se a gente jogasse bem com aquele documento, meu filho poderia descobrir que nunca teve tudo o que pensava ter. Sorri no escuro, sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti derrotado. E dentro de mim, uma certeza crescia. O jogo estava apenas começando. O dia amanheceu frio, com o céu encoberto por nuvens cinzentas. Era o tipo de tempo que sempre me deixava mais pensativo. Mas naquele dia, eu não tinha tempo para me perder em reflexões soltas. O Zé Mauro tinha me chamado para tomar um café mais cedo que o normal, e quando cheguei na cozinha, ele já estava lá, com o caderninho aberto e uma pasta de couro em cima da mesa. Ele não enrolou muito. Abriu a pasta, tirou de dentro um maço de papéis amarelados e colocou diante de mim. "Reconhece isso?" perguntou. Bastou um olhar para sentir aquele aperto no peito. Era a cópia original da escritura do terreno onde eu construí minha casa. Os cantos do papel já estavam gastos, e o cheiro de guardado me trouxe de volta ao dia em que assinei aquilo décadas atrás. Zé Mauro passou o dedo por uma das páginas e apontou para um trecho grifado com um marca-texto. Cláusula de usufruto vitalício ao proprietário original. Eu li em silêncio, repetindo as palavras mentalmente, até que ele completou. Isso quer dizer que, mesmo que você tenha transferido a casa para o nome do Carlos, você tem direito de viver lá até o fim da sua vida. Ele não pode legalmente te expulsar. Se fizer, tá quebrando o próprio documento. Senti uma mistura de alívio e indignação. Alívio por saber que não estava tão desamparado quanto imaginei, e indignação por perceber que meu filho agiu daquela forma sem sequer saber do que realmente constava naquele papel. Ele achava que tinha ganho a batalha, mas nem percebeu que a guerra nem tinha começado. "E por que você nunca me falou disso?" perguntei. Zé Mauro riu, balançando a cabeça. "Porque eu só lembrava por alto. E ontem, depois da nossa conversa, eu fui até o cartório antigo ver se encontrava o registro. O funcionário lá ainda se lembrava de mim e me ajudou a puxar a cópia. Demorou, mas aqui está. E agora, a decisão é sua." Fiquei olhando para aquela cláusula como se fosse um pedaço de ouro. Eu sabia que legalmente poderia bater na porta da minha casa e exigir voltar para dentro. Mas sabia também que, se fizesse isso agora, o impacto não seria tão grande. Carlos se irritaria, me trataria mal de novo e talvez até encontrasse um jeito de contornar a situação. Eu precisava agir com inteligência. Passei os dias seguintes observando e ouvindo. Descobri que ele continuava vendendo coisas e que, aparentemente, estava precisando de dinheiro com urgência. Essa era a chave. Se eu me aproximasse na hora certa, poderia usar o próprio desespero dele para virar o jogo a meu favor. Foi aí que o Mauro me apresentou o doutor Álvaro, um advogado amigo dele, um homem de fala calma, mas olhar afiado. Mostrei o documento e contei a situação. Ele leu, folheou de novo e disse: "Seu filho não tem a menor ideia da enrascada em que se meteu. E se o senhor quiser, posso preparar algo que vai deixá-lo sem dormir." Aquele algo ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Não era só sobre voltar para a minha casa. Era sobre fazer ele entender de verdade que não se pisa em quem te levantou. Naquela noite, enquanto a chuva caía fina e batia no telhado da casa do Mauro, sentei na cama e olhei para o teto. Não era hora de se apressar. Eu sabia que a paciência, nesse caso, seria minha arma mais poderosa. E quando o momento certo chegasse, meu filho sentiria o peso de cada tijolo daquela casa que ele pensou ter tomado de mim. O doutor Álvaro marcou um encontro discreto no escritório dele, no centro da cidade. O prédio era antigo, com paredes de madeira escura e cheiro de papel misturado com café forte. Assim que entrei, ele me recebeu com um aperto de mão firme e me conduziu até uma sala pequena, onde a luz entrava filtrada pelas persianas. Sentamos, e ele puxou a pasta com a escritura da casa. "Seu Antônio, eu li tudo com atenção. Essa cláusula de usufruto vitalício não deixa margem para interpretação. O senhor pode voltar para a casa a qualquer momento, e se ele tentar impedir, responde judicialmente. Mas, se me permite um conselho, não use essa carta agora."
Ele apoiou as mãos sobre a mesa e continuou. Seu filho parece estar numa situação financeira instável. Está vendendo bens, negociando o terreno dos fundos. Isso me indica que ele pode estar endividado, e se o senhor voltar de repente, ele pode se virar contra o senhor de um jeito ainda mais cruel. O ideal é usar essa cláusula quando ele estiver no ponto mais frágil, para que a queda dele seja inevitável. Saí do escritório com a cabeça fervendo. Eu sabia que estava lidando com algo grande, e não podia errar o tempo. Passei o resto do dia andando pelo centro, observando vitrines, ouvindo conversas ao acaso. Mas minha mente estava sempre voltando para o mesmo ponto. Meu filho acreditava estar no controle, e essa era a parte mais perigosa para ele. Nos dias seguintes, voltei a circular pelo bairro. Conversava com vizinhos, comerciantes, e cada vez mais informações chegavam até mim. Descobri que o Carlos tinha feito um empréstimo alto para reformar a casa, mas parte desse dinheiro tinha sumido sem deixar rastro. Ouvi de um vizinho que ele estava sendo cobrado por um agiota local e que tinha até vendido um carro para pagar parte da dívida. Naquela semana, Zé Mauro me chamou para a varanda. O céu estava alaranjado pelo entardecer e ele acendeu um cigarro antes de falar. Antônio, se você quer mesmo fazer isso direito, precisa de paciência. É como pescar. Não adianta puxar a linha antes da hora. A gente precisa esperar ele morder a isca. Foi nesse momento que o plano começou a tomar forma de verdade. Eu, Mauro e o Dr. Álvaro nos reunimos mais 2 vezes, e cada encontro era mais cuidadoso que o outro. Álvaro sugeriu que começássemos a levantar todos os documentos e registros que pudessem reforçar minha posição legal, e Mauro ficou responsável por coletar informações sobre os negócios e movimentos do Carlos. O mais interessante foi perceber como, mesmo sem eu me esforçar, a notícia da minha presença no bairro começou a se espalhar. Um ou outro conhecido deixava escapar que me tinha visto. Isso, mais cedo ou mais tarde, chegaria aos ouvidos do meu filho. E quando chegasse, ele não iria dormir tranquilo. Certa noite, enquanto tomávamos café na cozinha, Mauro olhou para mim e disse: Antônio, eu te conheço. Você não quer só a casa de volta. Você quer que ele entenda e sinta o que é ser tratado como ele te tratou. Eu não respondi de imediato, mas dentro de mim eu sabia que ele tinha razão. Não se tratava apenas de posse, mas de respeito, algo que ele tinha arrancado de mim junto com a chave daquela casa. Quando me deitei, fiquei pensando no momento em que usaria aquela cláusula. Eu queria que fosse no instante certo, aquele em que ele achasse que estava no auge, para que o choque fosse ainda maior. E cada dia que passava, eu sentia que esse momento estava se aproximando. A primeira vez que percebi que meu filho estava desconfiado foi numa tarde de terça-feira. Eu estava sentado na varanda do Mauro, tomando um café e observando o movimento da rua, quando vi um carro parar na esquina. Reconheci de imediato. Era o carro do Carlos. Ele ficou alguns segundos ali, olhando para a casa, como se quisesse confirmar alguma coisa, e depois foi embora sem dizer uma palavra. Não demorou muito para que as perguntas começassem a chegar por outras bocas. Uma vizinha, fingindo naturalidade, comentou: Seu Antônio, seu filho passou por aqui outro dia e perguntou se você estava morando por perto. Disse que precisava falar com o senhor sobre assuntos pendentes. Eu só sorri, como se não desse importância. Mas por dentro, eu sabia. Ele já estava sentindo que havia mais por trás do meu silêncio. Enquanto isso, as notícias sobre a situação dele continuavam a chegar. Mauro me contou que um conhecido do bairro tinha visto o Carlos discutindo alto com um homem num estacionamento. Outro disse que ele estava tentando vender o terreno dos fundos com urgência, mas que ninguém queria pagar o preço que ele pedia. Era como assistir um barco tomando água devagar, e eu sabia que não precisava fazer nada além de esperar a maré certa. Numa das nossas reuniões, o Dr. Álvaro trouxe um documento novo. Era uma notificação extrajudicial, já redigida, afirmando o meu direito legal de voltar à casa a qualquer momento. Ele me explicou: Vamos deixar isso pronto. Quando decidirmos, é só entregar. E quando ele receber, não vai ter como fugir. Mas, em vez de correr para usar a notificação, guardei-a na gaveta da cômoda no quarto que Mauro me cedeu.
Era como ter uma arma carregada. Não se dispara na primeira oportunidade. Se espera o alvo certo. Os dias foram passando e comecei a notar pequenos sinais de que o Carlos estava perdendo o controle. Uma vez, o vi parado em frente à antiga casa, falando ao telefone com expressão dura, gesticulando como se estivesse discutindo. Outra vez, enquanto eu voltava da padaria, vi o portão aberto e do lado de dentro, caixas empilhadas no corredor. Sinal claro de que ele estava vendendo mais coisas. Certa noite, Mauro falou algo que ficou martelando na minha cabeça. Antônio, às vezes a vitória não está só em recuperar o que é seu. Está em fazer o outro perceber que subestimou você e que pagou caro por isso. Eu fiquei olhando para a xícara de café, pensando que talvez fosse exatamente isso que eu queria. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça, entender até onde iam as dívidas dele e descobrir se havia algo que pudesse acelerar a queda. E foi exatamente isso que começamos a investigar, discretamente, sem que ele pudesse imaginar que estávamos nos movendo. O que eu não sabia é que, enquanto eu observava, ele também estava preparando um movimento. E no dia em que descobri, percebi que o jogo estava prestes a ficar ainda mais perigoso. Fazia semanas que eu e o Mauro estávamos trabalhando no silêncio, como quem planta algo em terra seca e espera a primeira chuva. O documento do usufruto estava guardado, a notificação pronta, e as informações sobre a vida financeira do Carlos vinham pingando aos poucos. Mas como sempre acontece quando a gente acha que está no controle, a vida dá um passo inesperado. Era uma manhã nublada de quinta-feira. Eu tinha ido até a venda do seu Afonso para comprar café e um pacote de fubá. Quando estava pagando no balcão, ouvi duas senhoras conversando atrás de mim. Uma delas dizia, quase cochichando: "Você soube? Parece que o Carlos vai vender a casa inteira. Já até apareceu o corretor tirando foto." Eu congelei com a mão ainda sobre o balcão, como se as palavras dela tivessem se transformado em pedra. Saí da venda com a sacola nas mãos e um peso no peito. A casa inteira. Ele não estava mais tentando só vender os fundos. Estava tentando se desfazer de tudo. E isso mudava completamente o jogo. Se ele conseguisse vender, um novo dono assumiria. E mesmo com a cláusula de usufruto, a situação poderia se complicar. Eu sabia que o documento ainda me protegia, mas não queria entrar em briga com terceiros. Cheguei na casa do Mauro e contei o que tinha ouvido. Ele ouviu com calma, mas notei que o maxilar dele travou. Então ele está mais desesperado do que a gente imaginava. Só faz um movimento desses quem está com a corda no pescoço. Disse isso enquanto acendia um cigarro e andava de um lado para o outro na varanda. Naquele mesmo dia, o Mauro resolveu confirmar a informação. Foi até a imobiliária mais conhecida da cidade, fingindo interesse em imóveis, e voltou no fim da tarde com a notícia. É verdade. Ele cadastrou a casa para venda urgente. E está pedindo menos do que ela vale. Aquilo me deu uma mistura de raiva e ansiedade. Eu estava preparado para esperar mais. Mas agora o tempo tinha encurtado. À noite, nos reunimos com o Dr. Álvaro. O escritório dele estava mais silencioso do que de costume, e a luz amarela da luminária deixava a sala com um ar quase conspiratório. Álvaro foi direto. Seu Antônio, se ele vender, o comprador terá que respeitar o usufruto, mas isso pode gerar conflitos longos e cansativos. O ideal é impedir a venda antes que ela se concretize, mas para isso precisamos agir agora. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para o documento sobre a mesa. Sabia que o momento estava chegando, mas também sentia que se eu me precipitasse, poderia perder a chance de fazer meu filho entender o tamanho do erro que cometeu. Ainda assim, a possibilidade de um desconhecido se instalar na minha casa me incomodava profundamente. Decidimos então mudar a estratégia. O Mauro sugeriu algo ousado. E se, em vez de impedir de cara, a gente deixasse ele pensar que está prestes a vender? Assim ele abaixa a guarda e a gente entra com tudo na hora certa. Vai ser como puxar o tapete no momento exato. Álvaro concordou, mas alertou que isso exigia vigilância e paciência. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção aos movimentos do Carlos. Vi dois homens entrando na casa com pranchetas e tirando fotos. Uma mulher, que parecia corretora, passou pela calçada comigo ali perto e me olhou com curiosidade.
Talvez já soubesse quem eu era. Talvez só estranhasse um velho parado na esquina observando. Enquanto isso, Mauro se encarregava de coletar informações sobre os interessados na compra. Descobriu que havia um empresário da região disposto a fechar negócio rápido, mas que queria um desconto maior. Isso me acendeu um alerta. Se eles se entendessem, a venda poderia acontecer em questão de dias. Foi aí que Álvaro trouxe um novo elemento para a mesa. Seu Antônio, nós podemos registrar um bloqueio judicial temporário sobre o imóvel, usando o usufruto como base. Isso impede qualquer venda até que a situação seja esclarecida. Mas isso vai expor a jogada. Ele vai saber que você está se mexendo. Eu sabia que uma vez que ele soubesse, a surpresa acabaria. E para ser honesto, parte de mim queria que ele sentisse essa sombra chegando antes do golpe final. Queria que ele acordasse no meio da noite pensando: será que meu pai está por trás disso? Foi nessa mistura de decisão e cautela que uma nova peça entrou no jogo. Helena, minha vizinha antiga e amiga da minha falecida esposa. Eu a encontrei na feira e ela me disse: Antônio, não sei se devo falar, mas outro dia ouvi seu filho comentando que estava pensando em mudar de cidade. Parece que ele quer recomeçar longe daqui. Isso só confirmava que ele estava pronto para liquidar tudo o mais rápido possível. Naquela noite, sentei sozinho na varanda do Mauro. A rua estava deserta, só se ouvia o vento passando pelas árvores e o som distante de um rádio ligado em alguma casa. Eu fiquei ali, segurando a xícara de café, pensando na minha vida inteira. Lembrei dos dias em que carreguei sacos de cimento para levantar cada parede daquela casa. Do quintal onde plantei a figueira que ele derrubou. Das noites que fiquei acordado cuidando dele quando criança, com febre. E agora, ele vendia tudo como se fosse só mais uma mercadoria. Foi nesse silêncio que percebi que o momento tinha chegado. Eu não ia esperar a venda se concretizar. Mas também não ia simplesmente aparecer na porta com um documento na mão. Eu queria que fosse algo calculado, que fizesse ele sentir o peso da própria pressa. No dia seguinte, marquei com o Álvaro para preparar o bloqueio judicial. Ele me olhou nos olhos e disse: depois que eu entrar com isso, não tem volta. Ele vai saber que o senhor ainda tem poder sobre essa casa. E aí, Antônio, o jogo muda. E eu respondi com a voz firme: então mude o jogo, doutor. Está na hora dele aprender. Na manhã seguinte, acordei com o coração batendo num compasso diferente, como se marcasse o início de outra etapa. O doutor Álvaro havia dito que entraria com o pedido de bloqueio ainda na primeira hora do expediente, e eu passei um café mais forte do que o de costume, sentindo o cheiro preencher a cozinha da casa do Mauro. A luz entrava em faixas pelas frestas da janela, e eu fiquei um tempo olhando o pó de café girar dentro da água quente, lembrando do gesto repetido de uma vida toda: ferver, coar, esperar, servir. Havia algo de ritual nisso. E naquele dia eu precisava do conforto de um ritual mais do que de costume. Quando ouvi o celular vibrar, meu peito se armou. Era uma mensagem curta do Álvaro. Protocolado. Agora, a oficiala de justiça vai intimá-lo. Fique por perto. Respondi com um simples obrigado, mas a mão tremia. Não era medo. Era a sensação de atravessar uma ponte que queima atrás da gente enquanto caminhamos. Zé Mauro apareceu na varanda com o jornal dobrado e o caderninho. Sentou, não fez perguntas, só ergueu as sobrancelhas como quem diz: e então? Contei do protocolo e ele soltou um satisfeito, olhando para a rua vazia que ainda bocejava. Agora ele vai olhar para os próprios passos, Antônio. Vai perceber onde pisou em falso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo um pardal bater as asas no beiral. Eu pensava na cena que se aproximava. Uma mulher de pasta na mão, postura firme, batendo no portão da minha antiga casa, pedindo para falar com o proprietário registral e entregando um papel que mudaria o rumo dos próximos dias. Algo em mim se iluminava com essa imagem. Outra parte, a mais ferida, lembrava da risada do meu filho e punha sal na ferida. Que Deus me guie, pensei, e foi quase como se eu tivesse falado em voz alta, porque Mauro completou: amém. Perto do meio-dia, Helena, a vizinha da minha falecida, veio com um embrulho envolto em pano de prato
e pousou na mesa. Trouxe pão de queijo e achei isso no fundo do armário de casa. Desembrulhou um álbum antigo, de capa gasta, com um cheiro de mofo doce que só fotos de outra época carregam. Sentei ao lado dela e comecei a virar as páginas com cuidado. Lá estávamos nós, mais jovens, eu com um bigode ridículo, segurando o Carlos ainda bebê com uma mão só, como quem levanta o mundo. Depois, o primeiro dia de aula, a camiseta com o número torto, a mochila maior do que ele. Mais adiante, ele segurando uma muda de figueira no quintal, uma mudinha tímida dentro de uma garrafa cortada. Esfreguei o polegar sobre aquela foto, sentindo a textura do papel. Você lembra? Helena perguntou. Lembro. Ele me ajudou a cavar o buraco, ficou todo sujo. Minha mulher quase teve um troço quando viu a cozinha. E sorri, mas o sorriso veio com um gosto amargo, porque doeu lembrar que foi essa mesma figueira que ele derrubou sem nem me perguntar. Fechei os olhos um instante. E por um segundo falei com a minha velha, como eu costumava fazer nas noites mais compridas. Se você estivesse aqui, ia me dizer para manter a cabeça fria. Eu tô tentando, viu? Prometo que tô tentando. Não foi preciso esperar muito. Às 2h15, o telefone tocou de novo. Álvaro direto. A intimação foi cumprida. Ele recebeu. Me disseram que ficou alterado. Respirei fundo e antes que eu pensasse em qualquer coisa, outro número entrou na tela. Reconheci o final. Era o do Carlos. Deixei tocar 3 vezes, como se eu medisse a temperatura da própria raiva, e atendi. Do outro lado, a voz veio afiada, porém trêmula, como metal batendo no frio. Pai, o que é isso? Chegou uma oficial aqui com um papel dizendo que eu não posso vender, que o senhor tem um direito vitalício. O senhor está brincando com a minha vida? Fiquei 1 segundo em silêncio, não para saborear, mas para escolher as palavras como quem escolhe ferramentas antes de mexer num motor frágil. Não, Carlos. Eu não brinco com vidas. Eu protejo a minha. Do outro lado, um riso curto, nervoso. Protege? Depois de ter passado tudo pro meu nome? Isso é golpe? Golpe foi me mandar embora da minha casa. Isso é justiça. O som dele ficou abafado. Parecia coberto por uma mão. Eu tenho tempo para conversar? Dá para resolver isso entre nós. Dá, quando você falar como homem que respeita. Até lá você sabe o que aquele papel significa. Desligamos sem despedida, e eu senti os dedos formigarem. A conversa não me trouxe prazer. Me trouxe uma espécie de luto novo por alguém que ainda está vivo. No fim da tarde, eu e Mauro fomos dar uma volta. Sabíamos que a notícia iria correr e que, onde há silêncio, há cochicho plantado. Passamos em frente à casa e vimos o portão encostado. Lá dentro, a corretora caminhava pelo corredor, falando ao telefone com uma cara de poucos amigos. Havia um homem no jardim, o mesmo que dias atrás mediu o terreno dos fundos, gesticulando para o nada, irritado. Foi quando chegaram 2 sujeitos de camisa social barata, mangas arregaçadas. Um deles tocou o interfone, o outro já entrou, sem cerimônia, quando o portão cedeu. Trocaram poucas palavras e eu consegui ouvir o bastante. O prazo, Carlos, o prazo. Se você não fecha, a gente fecha de outro jeito. Senti um gelo subindo pela nuca. Mauro, sério, me puxou pelo cotovelo. Não é nosso momento de entrar aí. Deixa ele encarar os próprios fantasmas. Seguimos. Trespassar aquela cena teria sido um atalho perigoso, e eu prometera a mim mesmo que desta vez não andaria por atalhos. Naquela noite, Álvaro veio até a casa do Mauro. Trazia uma pasta mais pesada e um olhar que misturava cansaço e precisão. Sentamos à mesa e ele espalhou os papéis. Com o bloqueio, qualquer tentativa de transação fica nula. Se insistirem, a gente agrava. E tem mais. Trouxe um documento antigo, um aditivo da escritura do terreno, com carimbo de cartório já quase apagado. Aqui existe uma certidão de passagem registrada, lembra? Pro acesso de quem mantém o usufruto ao fundo da casa. Isso garante que ninguém pode te impedir de entrar e transitar até o quintal e áreas de uso comum, mesmo que te hostilizem. Olhei para a letra batida de máquina e quase pude ouvir o tec-tec do teclado. Havia naquele papel a prova de uma prudência antiga, da qual eu nem me lembrava direito. Não vamos usar isso amanhã,
Mas vamos usar se for preciso, ele disse, empilhando os documentos com gesto de cirurgião. Eu concordei com a cabeça, sentindo que pela primeira vez em meses, eu não estava só me defendendo. Eu estava ocupando de volta o meu lugar. Antes de dormir, peguei o álbum de Helena de novo. Parei naquela foto do buraco da figueira e encostei a testa no papel frio. Eu sei que ele não é só o que fez comigo. Sussurrei para a memória da minha mulher. Mas eu preciso que ele aprenda o peso da palavra. A imagem do menino com as mãos sujas de terra me perfurou. A mesma mão que anos depois ergueria um copo para brindar o que ele achava ser uma vitória. A mesma mão que assinaria documentos sem ler, confiando que o mundo devia a ele algum tipo de atalho. Não devia, eu disse para mim. Não devia. Dormi tarde com essa repetição me embalando. Não devia. Não devia. O dia seguinte amanheceu com um barulho seco no portão do Mauro. Era Helena, ofegante, com um recado urgente. Antônio, ouvi que o Carlos marcou uma reunião com um tal de investidor no fim da tarde. Dizem que ele quer dar um jeito apesar do bloqueio. Gente que não respeita papel. O recado entrou em mim como agulha de costureira. Pequeno, mas certeiro. Liguei para o Álvaro. Ele atendeu no primeiro toque. Eu acompanho. Se for o que eu estou pensando, a gente aparece com mais um documento e coloca água gelada no fervor. Fechamos de nos encontrar perto do horário, em uma esquina discreta, de onde daria para ver a movimentação sem dar espetáculo. Passei o dia com a respiração curta, como quem espera o resultado de um exame. Às 5h20, eu, Mauro e Álvaro observávamos, à distância, o vai e vem na minha antiga calçada. Um SUV escuro estacionou. Desceram 2 homens. Não pareciam corretores. Um deles usava uma corrente grossa no pescoço, a camisa aberta 2 botões além do aceitável. O outro tinha aquela frieza de quem mede a sala em milímetros. Tocaram o interfone, entraram, e a conversa começou ali mesmo no corredor, em tom baixo. Não conseguíamos ouvir as palavras, mas dava para ver a pressa. O investidor abriu uma pasta, mostrou folhas, apontou números. O Carlos, com o rosto pálido, segurava uma caneta como se ela fosse um galho no meio de uma enchente. Até que uma voz se elevou, curta. O bloqueio cai, a gente registra um contrato paralelo, depois libera. É assim que se faz. O outro respondeu algo que não entendi, mas a expressão garantia pulou no ar e me feriu o ouvido. Álvaro olhou para mim. É agora. Aproximamo-nos. Álvaro tomou a frente, postura de quem sabe onde pisa. Quando chegamos ao portão, a corretora, que ainda rondava, nos encarou com uma mistura de alívio e medo. O advogado tocou a campainha, apresentou-se pelo interfone com a calma de um relógio suíço. Boa tarde, doutor Álvaro, advogado do senhor Antônio Ramos, usufrutuário vitalício do imóvel. Precisamos falar com o proprietário e os senhores presentes sobre o impedimento legal de qualquer negociação. Silêncio. Depois, passos apressados. O portão abriu num feixe. O corredor pareceu mais estreito que de costume. O cheiro da minha casa bateu no meu nariz. Uma mistura de limpa-vidros, tinta recente e algo que não dá para nomear. A memória. Entramos. Carlos fez menção de avançar, mas se conteve. O homem da corrente nos mediu com descaso. O outro, o dos milímetros, ajeitou os óculos. Álvaro tirou da pasta o bloqueio protocolado, com o carimbo fresco, e uma cópia do aditivo da servidão, deixando que o silêncio fizesse parte do argumento. Falou sem elevar o tom. Senhores, qualquer tentativa de alienar o bem afronta decisão judicial e enseja responsabilização cível e criminal. Além disso, o usufrutuário tem trânsito garantido nas áreas comuns. O que quer que estejam tentando registrar, não vai passar. O homem da corrente riu, um riso que não chegava nos olhos. Doutor, tudo tem um jeito. Álvaro sorriu de volta com uma educação que cortava. Tem. O jeito da lei. Durante alguns segundos, ninguém respirou. Eu olhei para o chão do corredor e vi as marcas de móveis arrastados, a poeira nos cantos, a sombra onde ficava o armário que eu mesmo montei, e que agora, sabia Deus, tinha sido vendido por menos do que valia. Carlos evitava meu olhar, mordendo a parte interna da bochecha,
como quando era criança e tentava conter o choro antes de admitir que tinha feito uma travessura. O dos milímetros cochichou algo no ouvido do outro, e então, como quem recolhe as redes sem peixe, fecharam a pasta. Vamos conversar em outro momento, disseram, e passaram por nós com o cuidado de não nos encostar. O portão bateu e a casa pareceu respirar. Ficamos eu, o meu filho, o advogado e as paredes. Álvaro, técnico, resumiu. Está mantido. A venda está impedida. O senhor Carlos foi formalmente advertido. Ele assentiu, sem palavras, a caneta molhando e secando o bolso da camisa na mesma cadência. Quando o advogado recolheu os papéis e se retirou, Mauro deu um passo atrás, como quem nos deixava espaço. O silêncio que se instalou era espesso. Eu ia falar, dizer qualquer coisa sobre respeito, sobre casa, sobre figueiras. Mas o Carlos ergueu a cabeça e pela primeira vez em muito tempo, a voz saiu sem as farpas. Pai, me dá um dia. Amanhã às 8 o senhor pode vir? Eu preciso te mostrar uma coisa. Ele não explicou. Eu não perguntei. Apenas respondi. Posso. Saímos, eu e Mauro, para a rua que começava a ganhar o azul da noite. O vento trouxe um cheiro de chuva e uma lembrança me atravessou. Eu e o menino, correndo pelo quintal atrás de uma pipa, a linha cortando o dedo, o sangue tão vermelho que parecia tinta nova. Crescer é aprender a segurar sem se cortar, eu dizia a ele. Nem sempre dá. Ele respondia sério, a língua entre os dentes. Parei na calçada e olhei para o céu, um céu antigo e novo. Amanhã às 8, repeti, mais para mim do que para o Mauro. Ele assentiu e voltamos em silêncio. Naquela noite, não abri o álbum. Não quis interpor papel entre mim e o que viria. Sentei na cama e fiquei ali, escutando a casa do Mauro dormir, os passos da dona Margarida apagarem os cômodos um a um, o relógio marcar minutos que nunca mais voltariam. Rezei sem palavras, pedindo apenas clareza. Às 7h55 do dia seguinte, eu estava em frente ao portão que um dia foi meu. Toquei a campainha, ouvi passos do outro lado e o trinco girou devagar. Quando o portão abriu, vi no corredor, não só o meu filho, mas 2 caixas abertas no chão, um maço de papéis sobre a cadeira da sala e, encostada na parede, uma fotografia emoldurada que eu não via há anos. O Carlos respirou fundo, abriu a mão e o objeto que ele segurava, algo que eu não esperava, algo com o peso de um tempo que não se apaga, brilhou na luz da manhã. Eu dei um passo à frente, sentindo que aquilo podia ser o começo de um acerto, ou de outra queda, e antes que qualquer palavra fosse dita, eu soube. Alguma coisa, ali, estava prestes a mudar de lugar. O portão abriu num passo só, e o corredor pareceu mais estreito do que eu lembrava. O ar tinha cheiro de tinta recente misturado com aquele perfume que a gente passa no chão para maquiar poeira, cheiro de urgência, de quem tenta arrumar a casa com a visita já na porta. Carlos estava parado a 2 metros, os olhos vermelhos de pouca noite e muito cálculo, e nas mãos ele segurava o que brilhou quando a luz bateu. O molho de chaves antigo, aquele mesmo que a sua mãe mandou fazer quando reformamos a casa da primeira vez, com uma chave maior, pesada, que abria o cadeado do portão de serviço lá nos fundos e 2 menores, de latão, das portas internas. As caixas no chão estavam semiabertas, cheias de papéis, envelopes, notas fiscais antigas. Em cima da cadeira, um maço preso por elástico. Encostada na parede, a fotografia que eu não via há anos mostrava eu e a sua mãe, sorrindo torto na varanda, um varal de fundo, e ele, menino, pendurado no meu pescoço, a língua entre os dentes. Pai, ele disse, e a voz falhou numa sílaba só. Entra. Passei pelo corredor devagar, sentindo o piso ranger sob um ponto onde o taco sempre cedia 1 milímetro. Entrei na sala, que agora tinha uma cor mais fria na parede e menos alma nos cantos. Carlos olhou para as caixas como quem olha para a própria bagagem no balcão do aeroporto quando chamam seu nome no alto-falante. Eu não dormi, revirando tudo, e achei coisas. Ele ergueu a mão com as chaves. Isso é seu. Estendeu, e eu não peguei de imediato. Não porque eu não quisesse,
Os dedos coçaram, mas porque eu sabia que objeto é linguagem, e naquele momento eu precisava ouvir o texto inteiro antes de aceitar o subtítulo. Coloca aí na mesa, eu disse, num tom sem dureza, mas sem concessão. Ele obedeceu, e o metal fez um som de sino sufocado sobre a madeira. Apontei para o maço de papéis. O que tem aí? Ele puxou o elástico e espalhou sobre a mesa. Eram recibos de material de construção, comprovantes de prestação de serviço, fotos de etapas da obra. E no meio de tudo, um envelope amarelecido, o selo do cartório carimbado com tinta que já virara sombra. Ele respirou fundo, colocou o envelope na minha frente. Achei na gaveta da mamãe, aquela que ficava atrás do guarda-roupa escondida pela sua caixa de ferramentas. Eu nem sabia que isso existia. Olhei para o carimbo, passei o dedo e reconheci a letra do escrivão antigo. Era o aditivo que eu e o Zé Mauro lembrávamos de ouvir falar. E mais uma carta da sua mãe, datada de muitos anos atrás, uma letra caprichada, as curvas firmes como as tranças que ela fazia no cabelo da Helena quando iam para a igreja. Eu abri primeiro a carta. Antônio, se um dia você e o Carlos se desencontrarem, guarda o nosso endereço dentro da casa, não só no papel. A casa é mais do que escritura. É também uma promessa. Se ele esquecer, lembre. Se você esquecer, eu te lembro. Com amor, L. Os olhos me arderam, não de choro, mas de uma água antiga que sobe quando a gente reencontra a voz de quem já não está. Virei a carta no verso, e ali, num pós-escrito curto, estava uma anotação. Usufruto vitalício registrado. Servidão de passagem. Só quem ama morará aqui sem ferir. Fechei a carta num gesto só, como quem fecha uma ferida para não perder mais sangue. Carlos puxou outro papel do maço. Tem mais. Eu descobri que... Eu não sabia nada. A palavra nada saiu com um peso infantil. Os caras vieram ontem. Aqueles que você viu. Eles queriam um contrato paralelo para burlar o bloqueio. Eu ia assinar. Eu juro que por um segundo eu quase assinei. E então eu achei isso. Ele mostrou um caderno de capa grossa. Minhas anotações antigas de obra e de vida. Uma mistura de contas, orações curtas e lembretes de compra. Folheou até uma página onde estava escrito, de caneta azul: se um dia meu filho me faltar com respeito, eu ainda assim vou tentar ensiná-lo, mas não vou me anular. Amor não é cheque em branco. Ele engoliu seco. Foi a mamãe que escreveu isso por cima de um bilhete seu. Tem a letra dela e a sua na mesma página. Eu não lembrava. Eu era pequeno. A sala parecia menor à medida que as palavras iam enchendo o ar. Sentei. Carlos ficou de pé, como se esperasse autorização para respirar. Eu devo, pai. Eu devo mais do que eu posso pagar. E fiz tudo errado. Achei que vender a casa resolveria. Achei que eu podia dar um jeito em papel. Quando chegou aquela mulher com o bloqueio, ele me olhou direto, sem escudos dessa vez. Eu te odiei. Por 5 minutos eu te odiei com força. Depois eu fiquei com medo. E por fim eu fiquei com vergonha. Ele se encostou no batente e passou as 2 mãos no rosto. O gesto de quem quer lavar a alma por fora porque não sabe por onde começar por dentro. Eu não estou te chamando aqui para me salvar. Eu te chamei para te devolver o que eu roubei. Não foi a casa. Foi o direito de decisão. Foi o respeito. Eu transformei o senhor num papel. Respirei como quem recebe uma notícia ambígua. O coração disse, ouve. A memória disse, não esquece. Olhei para a fotografia encostada na parede. Eu, ele, a sua mãe. E foi ela quem me deu a frase. A casa é mais do que escritura. Repeti em voz alta e ele assentiu. Então você me diga, Carlos, o que você quer exatamente? Ele não respondeu de pronto. Caminhou até a mesa, puxou da caixa um envelope pardo, abriu. Eu quero te mostrar os danos. E depois, te ouvir impor as condições. Espalhou extratos, uma planilha impressa com números negativos, mensagens impressas que eu preferia não ter lido, promessas vãs, pedidas de prorrogação, um só mais 15 dias. Entre os papéis, um cartão de uma clínica com exames da esposa dele e, num canto, um orçamento de escola do neto que eu vi 2 vezes no ano. Doeu, mas doeu como pedra na sola.
A gente sente, mas continua andando. Eu errei com você, com a minha mãe, com a minha família. Ele respirou de novo. E eu preciso que o senhor faça comigo o que você sempre fez com quem estava no volante errado na estrada. Parar o caminhão, me fazer descer, me botar para olhar o precipício e dizer, é aqui que você ia cair. A metáfora me perfurou porque vinha de alguém que me viu chegar sujo de diesel, com os olhos ardendo e a mão cheirando a freio. Mas eu não quero te dar um abraço e fingir que está tudo bem. Não está. Eu não quero um final fácil. Eu quero merecer cada coisa que voltar. O silêncio que se seguiu não era vazio, era densidade. Eu levantei, caminhei até o corredor, toquei a parede com a ponta dos dedos, senti a tinta nova cobrir a memória e disse ainda de costas, você vai devolver a casa para o meu nome, por inteiro. Eu mantenho o usufruto por escrito, como está, mas também retomo a propriedade. Você e sua família continuam aqui por enquanto, sob minha permissão expressa e por prazo que eu vou definir. Não por pena, por estrutura. Você vai pagar um valor simbólico todo mês, o suficiente para lembrar que nada é de graça, e vai manter o lugar do jeito que devia ter mantido desde sempre, com respeito. Virei devagar e encarei. Você vai pedir desculpas, não em rede social, não para o bairro, mas aqui, para mim. Vai pedir desculpas ao menino que plantou a figueira comigo e ao homem que você mandou embora com uma frase que até hoje pesa nos meus ouvidos. E vai acertar suas dívidas sem usar este endereço como moeda. Se algum investidor voltar, você manda ligar para o meu advogado. Falei o nome de Álvaro e deslizei o cartão na mesa como quem coloca um selo numa encomenda que não pode ser perdida. Carlos ouviu sem piscar, o queixo trincado, uma veia discreta no pescoço batendo. Eu aceito. A palavra saiu baixa, mas sem restos de orgulho. Eu assino o que precisar. E eu peço desculpas. Os olhos dele marejaram, mas ele não correu para mim. E eu agradeci por dentro. Não era hora de abraço, era hora de alicerce. Tem mais uma coisa, pai. Ele apontou para a fotografia encostada. Você lembra desse dia? Lembro. Foi o dia em que a gente pintou a varanda e você derrubou o balde e manchou o degrau. Sua mãe quase teve um treco e depois começou a rir. Ele assentiu, rindo pequeno. Olha-me atrás. Virei a moldura. Presa com fita velha, havia uma folha dobrada. Abri. Era a cópia de uma procuração antiga, datada de uma época em que eu viajei por meses seguidos, dando à minha mulher poderes para resolver qualquer coisa da casa. Num canto, um bilhete dela. Se um dia o Antônio estiver na estrada e o mundo apertar, procure a bondade antes de procurar o atalho. Respirei fundo. A voz dela voltava sempre com a frase certa. Eu podia ter parado ali, aceitado a devolução e apertado as mãos como quem fecha negócio de garagem. Mas eu não soube. Porque debaixo da raiva e do alívio, havia ainda a memória da frase dele no portão naquele dia. Consegui o que queria, some daqui, velho imbecil. A palavra imbecil não saía do meu ouvido. E eu tinha feito uma promessa a mim mesmo quando passei pela praça com a mala na mão. Eu não deixaria aquilo virar só uma lembrança amarga. Eu transformaria aquilo em aprendizado caro. Caminhei de volta à mesa, encostei o dedo na carta da sua mãe e falei baixo, mas firme. Tem uma última condição, Carlos, e essa é a que vai doer mais. Ele ergueu o rosto, preparado. Qual? Você vai ficar 1 ano sem tocar em nada da casa que não seja necessário. Sem venda, sem reforma, sem mexer para agradar o olho dos outros. 1 ano para aprender a morar, não a possuir. 1 ano varrendo o próprio quintal e regando as plantas. E se quiser plantar outra figueira, plante. Mas saiba que sombra boa não nasce no dia da pressa. E mais, durante esse ano, a chave maior, essa que abre o portão de serviço, fica comigo. Ele olhou para o molho sobre a mesa. Havia qualquer coisa de simbólico demais ali, e eu vi quando a ideia encontrou o osso. Tá bem, ele disse sussurrando. Fica com ela. Fechamos os papéis numa pilha organizada. Ele pegou o telefone, chamou a corretora, pediu para cancelar todas as visitas. A mulher resmungou, tentou argumentar, falou em oportunidade e momento de mercado, e ele repetiu desta vez com firmeza. Está cancelado. Desligou
e por um instante o ar da sala pareceu repousar sobre o sofá como poeira que finalmente assenta. Mauro me olhou do corredor, num gesto breve de quem diz, é isso. Álvaro, que havia aguardado no carro, entrou para colher assinaturas nos termos preliminares que ele mesmo já tinha preparado, como quem prevê o desembarque antes da ponte. Carlos assinou. Eu assinei. Mauro testemunhou. Cada rubrica tinha o som de uma pá no chão. Funda, necessária. Eu já ia me levantar quando o telefone do Carlos vibrou com uma insistência estranha. Uma vibração que atravessou a mesa como alerta. Ele olhou a tela e empalideceu um tom que eu não lembrava de ter visto no rosto dele. Nem no dia que caiu da bicicleta aos 12 anos e abriu o joelho no asfalto. Atendeu. Do outro lado, a voz veio alta o suficiente para que eu ouvisse um pedaço. Ou resolve hoje ou amanhã eu vou buscar do meu jeito. Aquela palavra, buscar, não vinha com caminhão de mudança. Vinha com carro sem placa. Carlos desligou sem responder, tremeu leve e me encarou com uma honestidade que mistura medo e respeito. Pai, eu não sei se esse um ano vai começar em paz. Eles não brincam. Eu fiz negócio com gente errada. Eu endireitei a coluna. Senti o peso da chave maior na palma quando a peguei da mesa. E respondi como eu falava para um motorista novo quando a serra ficava úmida. Então a gente desce devagar, farol baixo, freia o motor e não encosta para tirar foto da paisagem. Peguei o cartão do Álvaro, virei de cabeça para baixo e escrevi com a minha caneta um número que eu não devia ter memorizado, mas memorizei, o do delegado que me devia um favor antigo de estrada. Entreguei para o meu filho. Se ligarem de novo, você me avisa antes de qualquer palavra. E hoje à noite você, sua esposa e meu neto dormem na casa do Mauro. Amanhã eu volto aqui com o Álvaro e com quem mais for preciso. Carlos engoliu a seco e assentiu. E eu vi nos olhos dele um começo de coisa boa que ainda não sabe o próprio nome. Recolhi a carta da sua mãe, guardei no bolso, segurei o molho de chaves e deixei sobre a mesa apenas as menores. Na porta, respirei fundo. Olhei de novo para a fotografia encostada e pensei que talvez a gente tivesse dado o primeiro passo certo depois de uma sequência de passos tortos. Abri o portão. A rua me recebeu com vento morno. E eu já ia atravessar quando o carro escuro, o mesmo do dia anterior, virou a esquina devagar demais para quem está atrasado e rápido demais para quem respeita a placa de devagar. Ele parou rente à guia, o vidro desceu só até o meio e uma voz conhecida, a mesma que tinha dito o prazo na véspera, lançou 3 palavras que gelaram o entardecer. É hoje ou nada. Eu pousei a mão no bolso onde a carta respirava e apertei a chave grande até sentir os dentes no dedo. Dei um passo à frente, mais perto do farol que piscava uma vez, 2, como um olho sem pálpebra. E antes que qualquer resposta fosse dita, ouvi no fundo da minha cabeça a frase da minha mulher. Procura a bondade antes do atalho. Levantei o queixo, firmei o pé e abri a boca. Não para discutir, mas para chamar pelo nome certo quem precisava entrar nessa rua. Foi quando o barulho de outro motor virou a esquina oposta, e eu reconheci o giro conhecido de luzes azuis que atravessam poeira como faca, atravessa pão quente. O carro escuro não acelerou. Esperou. E eu entendi que, naquela noite, o jogo não seria de palavras. Seria de quem chegava primeiro ao portão. O carro escuro ficou parado diante de mim, o vidro ainda meio abaixado, e aquela voz seca repetiu: é hoje ou nada. Por um instante, senti o peso da chave grande no bolso como se fosse um pedaço de ferro vivo. Atrás de mim, a porta da casa rangeu e Carlos apareceu no batente, pálido, os olhos divididos entre medo e vergonha. Antes que eu respondesse, o som de um motor conhecido cortou a tensão. O veículo da polícia virou a esquina oposta, com as luzes azuis piscando e um ronco que parecia atravessar o asfalto. O carro escuro não se moveu de imediato. O homem no banco do passageiro virou o rosto, me encarou rápido e só então falou algo baixo para o motorista. As rodas começaram a girar devagar. O carro se afastou e dobrou na primeira esquina, sumindo como quem conhece todas as saídas da cidade. Os policiais estacionaram em frente, e do banco traseiro desceu um homem que não usava farda.
O delegado Oliveira. O mesmo que anos atrás me tirou de uma enrascada na estrada, quando um acidente com carga quase me custou a vida e o trabalho. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Recebi seu recado, Antônio. O Mauro já me deu o panorama. Vamos manter uma viatura na ronda por uns dias. Enquanto ele falava com calma, vi Carlos soltar o ar preso, como quem se lembra de respirar. O delegado anotou alguns detalhes, pediu descrições dos homens e do carro, e antes de entrar de volta na viatura disse: "Você me ensinou uma coisa lá atrás, Antônio, que às vezes não é a força que resolve, é a resistência. Continue resistindo." Aquilo ficou ecoando. Entramos. Carlos fechou a porta e apoiou as mãos na madeira, como se quisesse impedir que qualquer coisa entrasse de novo. "Pai, eu não sabia que ia chegar a esse ponto." Olhei para ele com firmeza. E é exatamente por isso que chegou. Quando a gente vive achando que nada tem consequência, um dia elas batem à porta. Hoje você teve sorte de ter quem atendesse com você. Ele não respondeu. Apenas assentiu com um peso que parecia maior do que ele. Sentei na sala e tirei do bolso a carta da sua mãe. "Olha bem para isso aqui." Ela escreveu pensando que um dia poderia haver um desencontro. E se preocupou mais em nos lembrar de quem somos do que de quem erramos. Ele pegou a carta, leu em silêncio e depois colocou de volta sobre a mesa, como se não confiasse nas próprias mãos. Decidimos que ele, a esposa e meu neto ficariam naquela noite na casa do Mauro, como planejado. Fiz questão de ir junto, não só para garantir que saíssem em segurança, mas para ver nos olhos do meu neto um reflexo diferente daquele que eu via no pai. Quando chegamos, Dona Margarida já tinha preparado um quarto e aquecido o café. Mauro me deu um olhar rápido, daqueles que falam mais que palavras, e eu soube que estávamos na reta final do que havíamos traçado. Mais tarde, enquanto a casa do Mauro dormia, fiquei sozinho na varanda, olhando para a rua silenciosa. A chave grande pesava no bolso, e eu atirei para observar sob a luz fraca do poste. Aquela chave já tinha sentido o toque de muitas mãos. As minhas, as da minha mulher, as de Carlos quando era pequeno e se sentia grande abrindo o portão. Pensei no que significa realmente ter uma casa. Não é papel de cartório, nem pintura nova. É história. É o cuidado de quem vive lá. Na manhã seguinte voltei com o Álvaro à minha antiga casa. O ar estava mais leve, como se a tensão tivesse saído junto com o carro escuro. Carlos chegou pouco depois, com os olhos mais claros de quem dormiu um pouco. E assinamos no balcão da cozinha a transferência da propriedade de volta para o meu nome. Ele fez sem contestar. E no fim, me entregou as chaves menores. A grande continuou comigo. Antes de sair, ele me olhou nos olhos e disse: "Eu vou cumprir cada condição que você colocou. E quando acabar o prazo, quero poder olhar para você e saber que reconquistei mais do que um teto." Apenas assenti. Não prometi nada, porque a promessa precisa vir do tempo e das atitudes, não das palavras. Ao fechar o portão atrás de mim, senti que aquela guerra não tinha um vencedor claro, mas tinha uma lição profunda. Eu não tinha recuperado só paredes, havia recuperado meu espaço de decisão, meu respeito próprio. E talvez tinha plantado no meu filho uma semente de responsabilidade que ele ainda não conhecia. De volta à casa do Mauro, sentei-me na varanda com a carta da minha mulher no colo. O vento virava as bordas do papel e eu lia de novo a frase final: "Só quem ama morará aqui sem ferir." Pensei no Carlos, no meu neto e até mesmo nos que vieram ameaçar na porta. A vida é cheia de quem chega sem amar e fere, mas também é cheia de chances para aprender a ficar sem machucar. Fechei os olhos e agradeci, não pela vitória, mas pela clareza. Pela prova de que, mesmo velho, a gente ainda pode escolher o rumo da própria história. E que dignidade não se transfere, se constrói dia a dia, no silêncio e nas escolhas certas. Se você que está me ouvindo chegou até aqui, eu te digo: nunca aceite ser tratado como um peso. Nunca se esqueça de que seu valor não cabe num papel de cartório, nem depende da gratidão de quem você ajudou. Respeito se planta e se protege. E se alguém tentar arrancar, que encontre raízes profundas. Comenta aí se isso já aconteceu com você
ou com alguém da sua família. E compartilha essa história com quem precisa lembrar que dignidade não se vende, nem se doa. Ela se guarda, como a chave grande no bolso, pronta para abrir de novo a porta da sua própria vida.